As fêmeas que são coletadas, geralmente nesses laboratórios, se faz a coleta das fêmeas por volta das 3 horas da tarde. Então, é observado o ato de perseguição do macho pela fêmea, então ali já indica que aquela fêmea provavelmente acasalou. E aí, com o pulsar, vai se coletando as fêmeas, observando se o espermatóforo está afixado nessa fêmea, e essas fêmeas são levadas para a sala de desova que nós vamos ver agora. Uma vez que as fêmeas são coletadas nos tanques de reprodução e maturação, elas são trazidas para esses tanques aqui, com um volume de água também bem pequeno, tá? Aeração muito leve, para que ocorra a desova. O manejo de reprodução, como eu já falei inúmeras vezes, vai ser muito diferenciado de um laboratório para o outro. Esse laboratório, particularmente, ele opta por fazer a coleta do ovo e não do náuplo, por conta de achar que tem um resultado melhor com relação à sanidade do material coletado, principalmente em relação a fungos. Então, como é feito nesse laboratório? As fêmeas são trazidas para cá, certo? Nós vamos ter aí no máximo 100 fêmeas dentro de um tanque desse. Elas são coletadas às 3 horas da tarde e vão ficar até às 9 horas da noite aqui, com o mínimo de perturbação possível. Então, nesse período das 3 da tarde às 9 da noite, a fêmea ela vai fazer a sua desova. Já copulou, já está com o espermatóforo guardadinho, e aí ela vem com uma das suas unhas dos seus periópodos, tá? Na verdade é a quinto par de periópodo, ela vai com a unha romper o espermatóforo, e aí os espermatozoides vão ficar dispersos na água, e ela começa o processo de desova. Então, na medida que ela vai desovando, os óvulos vão passando por aquela nuvem de espermatozoides que, ao entrar em contato com a água, começam a ficar ativos. E aí ocorre a fecundação ali naquele meio aquoso. Para facilitar o processo de fecundação, a fêmea inicia um movimento de batimento dos seus pleópodos, fazendo com que haja uma circulação de água da cauda rumo ao cefalotórax, para que todos os óvulos que saírem dela passem por aquela nuvem de espermatozoides que estão ativos ali após ter sido rompido o espermatóforo. Então, até 9 horas da noite, elas vão ficar nesse tanque. Passado esse período, os colaboradores vão recolher essas fêmeas, vão fazer uma avaliação do télico para ver se existe algum resquício de espermatóforo, fazem uma limpeza e devolvem para o tanque de maturação. Por que é feita essa avaliação? Porque caso fique algum resquício de espermatóforo, isso pode inibir a cópula de outro macho com essa fêmea. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença no sucesso da produção. Uma vez que a fêmea foi retirada do tanque de desova, nós teremos os ovos. Na verdade, são ovos e não óvulos, porque já ocorreu a fecundação. Os ovos eles vão estar dispersos no tanque. Então, para que não ocorra a adesão desses ovos e para que eles não fiquem sedimentados no fundo do tanque, e se isso ocorrer, possivelmente ocorre o desenvolvimento de fungo, por 1 ou 2 vezes até o momento da coleta é feita uma homogeneização dessa água. Essa homogeneização ela é feita com uma espécie de rodo e é feita uma movimentação muito sutil e leve da água, simplesmente para que ocorra uma movimentação dessa água e os ovos eles fiquem em suspensão e não no fundo do tanque. Lembrando, nós estamos trabalhando com um ovo, então se você mexe essa água com muita intensidade, a possibilidade de danificar alguns ovos é muito grande. Então, deve existir a sensibilidade do tratador nesse momento para que a movimentação da água seja muito sutil. As fêmeas que chegam da maturação e que vão fazer a desova nesse tanque, elas estão vindo de uma salinidade que está variando entre 35 e 37 partes por mil. A salinidade da desova, ela não é semelhante à da maturação.
E trabalha-se com a diferença de mais ou menos 5 partes por mil a menos do local onde ela se encontra na maturação. Ou seja, se lá ela está com uma salinidade de 36 partes por mil, aqui no tanque de desova ela vai ficar com uma salinidade de 30 ou 31 partes por mil. Esse choque de salinidade ele é importante porque ele funciona como um estímulo a mais para a desova da fêmea. E a gente não pode trabalhar também com uma diferença de salinidade muito grande, porque aí a fêmea já pode sentir muito essa diferença de salinidade e pode até, inclusive, vir a morrer. O vanamei ele é um animal que é fantástico na sua osmorregulação. Ele consegue ser cultivado desde águas com 0,5 partes por mil, até eu particularmente já vi camarão vanamei sendo cultivado a 102 partes por mil de salinidade e tendo desenvolvimento, mas existe a necessidade de uma aclimatação para uma variação de salinidade muito grande. Então, para evitar o estresse da fêmea, que deve ser cuidado com maior carinho, porque o reprodutor ele é um animal que tem um valor comercial muito alto, não se deve trabalhar, primeiro, com choques de salinidade, e segundo, não vai ter um bom resultado no ovo que vai ser gerado. Então, vamos trabalhar como uma regra geral, uma diferença para menos de 5 partes por mil do local onde a fêmea se encontra na maturação para o local onde ela vai fazer a sua desova. Uma vez concluída a fase de desenvolvimento do ovo no tanque, ou seja, a fêmea chegou às 9 da noite e foi retirada às 3 da tarde e foi retirada às 9 da noite. Em seguida, esses ovos ainda vão permanecer um certo período de tempo para terminar a formação do córion. E essa formação é importante porque se nós tirarmos esse ovo muito precocemente, no processo de saída de um tanque para o lavador de ovos ou náuplios, pode ocorrer também a danificação desses ovos. Então, aguarda-se um período maior de mais 3 horas e aí, à meia-noite, esses ovos são retirados por gravidade do tanque de desova para esse equipamento chamado lavador de náuplios ou lavador de ovos. Tá? A gente não está com o equipamento funcionando, mas ele basicamente é uma tela muito fina. Nós temos aqui 200 micras, a espessura dessa tela. Esse tanque ele fica cheio com água, aqui a gente tem um cano de nível. E à medida que o ovo ele vai caindo, ele vai ficando restrito somente a essa área e a água vai passando e indo embora para a parte de descarte. Então é feito todo o processo de lavagem dos ovos, depois eles são coletados, contados e são estocados nos carbóis de 500 litros para aguardar o processo de eclosão.